Então, esse é o nosso último encontro, tá? Antes da primeira prova, tá? Então, é um descanso para mim, tá? E como eu mencionei, a gente retorna dia 16, tá? E para a gente poder terminar, eu vou terminar com esse exercício aqui, tá? O exercício 4.8. Existe alguns exercícios que sobraram, tá? Eu tenho ciência, tá? Sobrou aqui o 4.10 e o 4.11. Mas isso eu acredito que vocês têm subsídio para fazer, tá? E se vocês estão ruins na matéria, não foquem neles, tem coisa mais fácil que a gente deixou para trás, tá? Mas enfim, você não quer me obedecer, mas você vai me obedecer, tá? Vamos lá. O exercício 4.8 diz o seguinte: os fios de cobre esmaltados são um material que faz parte de vários equipamentos elétricos e eletrônicos, como fones de ouvido, transformadores toroidais e um bobinamento de motores por indução eletromagnética usado em bombas elétricas. Diferente do esmalte vítreo, que é aplicado em porcelanas usando pó de vidro e levando ao forno entre 750 e 850 graus Celsius, o esmalte em fios de cobre é aplicado usando diversos polímeros, como polivinil formal, tá? Que é um polímero do álcool polivinílico com formaldeído, tá? O poliuretano, que é um polímero tem o grupo carbamato, tá? E a poliesterimida. Vamos lá. Para produzir um fio de cobre esmaltado cilíndrico de comprimento L, o fio é mantido fixo e o polímero não newtoniano, que segue o modelo Power Law, escoa no seu exterior. Uma vez que o escoamento do fluido é completamente desenvolvido e em regime laminar, o filme polimérico resultante tem uma espessura delta constante. Tá. Registrando quaisquer considerações feitas, determine o perfil de velocidade desenvolvido pelo filme polimérico e a componente do tensor tensão é dada por tal de IJ igual a N menos dVj sobre DI, isso tudo elevado a N. Tá? Então, só para trazer aqui um pouco de aplicação, tá? Polímeros é uma coisa que vocês na engenharia química é bem provável que vão acabar, pode ser que acabe, né? Caindo nesse mundo dos polímeros, tá? E aqui uma aplicação, esses fios de cobre, tá? É essa gracinha aqui, tá? Que são esses cabos de fone de ouvido, por exemplo, tá? Então aqui se a gente cadê aqui a caneta? Nós temos aqui, dá para contar, 4 conectores, tá? Ou seja, aqui dentro desse cabo tem 4 fios. E percebam que esse cabo aqui ele não é muito espesso, tá? Então, o que a gente faz? Para manter o isolamento entre os fios de cobre, a gente cobre os fios aqui dentro com esse polímero, tá? E, obviamente, a resistência não é infinita, tá? Então, por esse motivo e outros, tá? A gente acaba tendo que comprar fone de ouvido com tanta frequência. Mas enfim, vamos lá então resolver esse perfil de velocidade para esse fluido modelo Power Law. Eu coloquei aqui do lado, isso não é incluso, tá? Mas é um desenho que mostra mais ou menos como vai funcionar esse escoamento, tá? Então você tem um fio de cobre, tá? Esse fio de cobre aqui, ele tem um determinado comprimento L. Deixa eu colocar aqui esse comprimento L. Pronto, tem um determinado comprimento L, maravilha, tá? E esse fio é mantido fixo, tá? E o polímero ele cai como uma cascata no corpo desse fio de cobre, tá? Então, essa é a direção do meu escoamento. Tá? A primeira coisa que a gente vai definir aqui, tá? Na nossa resolução é definir o nosso sistema de coordenadas, tá? Já comentamos e conversamos bastante sobre isso, tá? E para um problema onde você tem um fio de cobre aqui, tá? Que é claramente cilíndrico, como é mencionado aqui no comando, o nosso sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas cilíndricas, tá? R, θ, Z, tá? Uma vez selecionado o sistema de coordenadas adequado,
E obviamente a minha imagem está aqui na frente, tá? Então eu nem para prestar atenção nisso. Vamos lá, vamos lá. A próxima coisa que a gente tem que ter aqui é a nossa posição da origem, tá? E a orientação dos eixos. Então, vamos que vamos, tá? Eu vou optar por posicionar a origem do meu sistema de coordenadas aqui em cima, tá? A posição radial, ela sempre vai do centro para as extremidades, tá? A direção θ aqui eu vou colocar no sentido anti-horário, tá? E a direção Z eu vou colocar apontando para baixo, tá? Na direção do meu escoamento, tá? E também fica na direção do vetor gravidade, tá? A gente acaba ganhando duas vezes aqui. Dito isso, a próxima coisa que a gente vai fazer, tá? Nós vamos, eu tô esquecendo de alguma coisa. Sistema de coordenadas, posicionar a origem. Eu acredito que a próxima etapa nós vamos registrar, tá? As nossas hipóteses, tá? Simplificadoras, tá? Que também, tá, podem ser chamadas de considerações, tá? Como é mencionado ali no comando, tá? Quais são as hipóteses simplificadoras que a gente tem, tá? A gente tem o seguinte, ele diz aqui, ó, já está tudo registrado, tá? O escoamento de fluido é completamente desenvolvido, ele ocorre em regime laminar, o filme tem espessura delta constante, foi uma coisa que eu não coloquei aqui no problema, tá? Então o filme vai ter uma espessura delta constante. O que a gente mais pode colocar? Só para registrar aqui, tá? E claro, ele diz também que o polímero ele é não newtoniano, modelo Power Law, tá? Vamos lá então. A gente tem aqui um fluido não newtoniano para registrar as considerações. Nós temos o fluido não newtoniano. Vamos considerar também, registrar aqui como consideração o seguinte. Vamos considerar isso aqui como sendo um fluido incompressível, tá? Porque essas soluções poliméricas, elas geralmente são líquidas, tá? E líquidos para a gente, eles são incompressíveis, tá? O que ele disse aqui também? Nós temos um escoamento completamente desenvolvido, mas o que aqui nos foi dito? Esse escoamento também ele acontece, tá? Em regime laminar, tá? O que nos permite aplicar a equação do movimento que a gente já conhece. A última coisa que falta aqui é dizer o seguinte, tá? Uma consideração importante é que o nosso problema ele vai se dar, tá? Em regime permanente, porque eu não quero me preocupar com a variação do tempo, tá? Se eu não considerar regime permanente, eu vou parar de ter uma EDO, tá? E vou ter uma EDP, e soluções de EDP são um pouquinho mais complicadas, tá? Vamos lá, então. Dito tudo isso, nós registramos sistemas de coordenadas, origem, hipóteses simplificadoras. Eu juro que eu estou esquecendo alguma coisa. Para não acabar errando aqui no último encontro, vamos lá consultar uma anotação aqui, tá? Tá, claro, sabia o que eu estava esquecendo aqui, tá? Recordado do que eu disse aqui para vocês, vamos passar para o próximo item, onde nós vamos registrar as condições de contorno que são relevantes para esse problema, tá? O que acontece aqui então? O primeiro tipo de condição de contorno que a gente procura é a condição de não deslizamento, onde um fluido está em contato com o sólido. Tá? Aqui nesse problema a gente pode observar o seguinte: esse polímero que está escoando no exterior do fio de cobre está em contato com o fio de cobre. Tá? Onde é que isso acontece de acordo com o nosso sistema de coordenadas? Acontece na posição R igual a RC,
tá? Raio do cobre, tá? Então, eu vou poder dizer o seguinte: a velocidade do fluido, quando ela for estudada na posição radial igual ao raio do fio de cobre, ela será igual a zero, porque o fio de cobre ali nesse escoamento está fixo. O fio de o meu líquido aqui, o meu fluido, o meu polímero, ele está em contato com mais algum sólido em mais algum lugar? Não que eu consiga perceber. Então vamos passar para a próxima condição de contorno, que é a condição de interface líquido-gás. Tá? A nossa solução polimérica ela é líquida, tá? E o que a gente pode propor aqui? Ora, essa cobertura do fio de cobre com polímero, ela está acontecendo na atmosfera, tá? Ela é envolvido esse cobrimento do fio, ele é envolvido por ar atmosférico. O que a gente vai ter então? A gente vai ter que aqui, justamente onde acaba o meu polímero, está localizada uma interface líquido-gás, tá? Ou seja, onde eu deixei marcado de azul ali, tá? E o mesmo vale para o outro lado, tá? Mas é exatamente a mesma coisa, é pura preguiça minha. Eu posso dizer o seguinte: a tensão, quando ela for estudada na posição R igual, eu vou colocar aqui raio do P, RP, raio do polímero, tá? Essa tensão ela será nula, tá? Então, vamos só deixar aqui definido, de acordo com o nosso sistema de coordenadas, o que vai ser RP, tá? RP vai ser o raio do polímero. O que RP pode ser? Pode ser o raio do fio de cobre, mais essa espessura delta do filme polimérico. Tá? Vamos lá. Dito tudo isso, a próxima coisa que a gente vai estudar aqui é o vetor velocidade. É a quarta etapa da nossa análise, tá? Então, já que nós estamos no sistema de coordenadas cilíndricas, o vetor velocidade, ele tem 3 componentes, VR, Vθ e Vz, tá? Cada uma dessas componentes, como eu já havia comentado anteriormente com vocês, pode ser função do espaço ou do tempo, tá? Não é ou, é e, soma essa dependência funcional. Tá? Então, nós temos aqui que a velocidade radial pode ser a função de r, θ, z e t. A velocidade tangencial, vθ, pode ser função de r, θ, z e t. E a velocidade axial, vz, pode ser função de r, θ, z e t. Tá? O que a gente vai propor aqui? Eu vou perguntar o seguinte: esse fluido, esse meu filme polimérico, ele está rodopiando ao redor do meu fio de cobre? Ele está fazendo isso daqui? Sim ou não? Não. Muito obrigado, Sofia. Então, a gente pode cortar que para esse escoamento aqui, nós não vamos ter velocidade na direção θ. Tá? O que eu vou perguntar para vocês agora? Eu vou perguntar o seguinte: o nosso filme polimérico ele está se movimentando na direção radial, ou seja, ele está se afastando do meu fio de cobre? Ele está fazendo isso daqui? Sim ou não? Não. Também não. Se bem que eu sou tão previsível, né? Vocês sabem que as 2 primeiras componentes que eu vou selecionar sempre vai dar não, né? E fica claro aqui nesse escoamento que a gente vai ter aqui uma velocidade Vz, tá? Que era o esperado, tá? O meu fluido, o meu filme polimérico, ele está caindo aqui, tá? E essa queda acontece na direção Z, tá? Observa aqui que o movimento do meu fluido e a minha coordenada Z, eles são paralelos. Vamos lá, então. A gente tem que estudar agora a questão da dependência funcional. Já sabemos que o nosso problema, a gente definiu lá nas nossas considerações, que o nosso regime de escoamento é um regime permanente. Como o regime de escoamento é permanente, nada pode ser função do tempo.
Maravilhoso. Eu vou perguntar para vocês o seguinte, tá? Essa minha velocidade de queda do fluido, ela vai ser influenciada pela altura? Ou seja, o meu fluido, qual é a velocidade de queda? Se bem que vermelho já está ficando aqui carregado. Vamos lá. A velocidade, qual é? Deixa eu reformular a pergunta. Qual é a velocidade de queda do fluido nesse ponto 1, nesse ponto 2 e nesse ponto 3 que eu acabei de marcar ali? É a mesma. É a mesma, tá? Como eu selecionei os pontos ali no fio de cobre, a velocidade de queda do fluido ela vai ser zero, tá? Eu poderia selecionar também pontos aqui no final do meu filme, tá? Vamos escolher esses pontos aqui, chamá-los de 3, 4 e 5, tá? Eu não sei contar, tá? A pessoa reprovou no jardim de infância. 4, 5 e 6, tá? Esses pontos também eles vão cair com a mesma velocidade, tá? Vai ser provavelmente a velocidade máxima, tá? Não sei o valor, mas isso eu já posso adiantar para vocês. Aqui a velocidade vai ser máxima. Enfim, essa ladainha toda eu estou falando para dizer que essa velocidade na direção z, ela não vai poder ser função de z, tá? Esse resultado a gente também pode chegar através da equação da continuidade, senhoras e senhores. A equação da continuidade, na sua forma diferencial, ela também ajuda na simplificação do vetor velocidade, tá? É essencialmente a mesma coisa que a gente tem aqui, tá? Deixa eu trazer essa print aqui, se o meu computador colaborar. Vamos lá, meu querido. Antes que eu te jogue barranco abaixo. Vem cá, sua peste. Um pouquinho maior. Isso, tá perfeito aqui. Vai ficar acabando. Deixa eu melhorar aqui um pouco. Eu vou numa velocidade e depois eu paro meia hora para tirar uma print. Essencialmente, o que a gente disse? Vamos reaplicar as nossas hipóteses aqui, lá na equação da continuidade na sua forma diferencial. Nós não temos nada variando com o tempo, nós não temos velocidade radial e nós não temos velocidade tangencial. O fluido é incompressível. Essa densidade cai para fora da derivada e vai lá dividir no zero, que é zero. Essencialmente, a equação da continuidade, ela diz para a gente que dρ de Vz, dρ de z é igual a zero. Em outras palavras, é proibido que Vz seja função de z se o meu fluido for incompressível, tá? A próxima coisa que eu vou dizer aqui é o seguinte. Eu vou trazer isso aqui, tá? Se bem que não tem um lugar muito bom para eu fazer isso daqui. Mas vamos fazer isso aqui em cima, tá? O que eu vou desenhar agora é uma vista de cima, tá? Uma vista aérea do que está acontecendo. Só trazendo aqui, tá? O que está sendo apresentado para vocês é uma vista de frente, tá? O meu copo é o fio de cobre e o filme polimérico cai por fora, tá? O que eu vou desenhar para vocês agora é uma vista de cima, tá? Ou seja, vocês vão enxergar o topo, tá, desse escoamento. Maravilha. O que a gente vai ter então aqui? A gente vai ter aqui, tá? A única cor que eu consigo usar aqui é branco, fora do papel, tá? Então, aqui no meio fica o nosso filme de cobre, tá? O fio de cobre. E a gente vai ter aqui o nosso filme polimérico caindo por fora, tá? Então, fica até um pouquinho mais fácil da gente entender o que está acontecendo, tá? Então, isso aqui é o meu filme polimérico. Vamos lá, o que eu estou querendo dizer para vocês? Vamos estudar essa velocidade de queda do fluido em diferentes valores de θ, tá? Ou seja, θ igual a 0, 90, 180 e 360 graus. Tá? Qual vai ser o valor da velocidade de queda do fluido nesses 4 pontos que eu marquei ali? Por favor.
Só um momentinho. Hello. E aí, galera? Ô, Tim, você perguntou qual vai ser a velocidade nesses pontos? Nesses 4 pontos que eu marquei de vermelho. Vai ser a mesma. Vai ser a mesma? Vai ser a mesma velocidade, tá? Já adianto que o valor vai ser 0, porque eu peguei justamente no fio de cobre ali, tá? Mas o importante é que as velocidades vão ser iguais, tá? E se eu pegar as velocidades aqui, vamos lá? Vamos pegar agora no final do filme polimérico. Esquece, se bem que eu não estou me ajudando, né? Eu me enrolo todo para variar, tá? Vamos trabalhar agora aqui no finalzinho do meu filme polimérico. Eu quero esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Vamos fazer de um jeito diferente. Quero mais 2 pontos aqui. Qual vai ser a velocidade do meu fluido nesses 5 pontos que eu marquei aí? Em relação à outra ou só em relação entre elas? Qual vai ser a velocidade desses 5 pontos que eu marquei de vermelho? Vai ser a mesma. Vai ser a mesma, tá? Todos os 5 pontos aqui, eles caem com a mesma velocidade, tá? Por quê? Porque são pontos que eu peguei aqui nessa interface líquido-gás, esses pontos estão localizados aqui, tá? Se eu fizesse um desenho aqui, desenhasse assim, seria uma coisa mais ou menos aqui. Eu peguei esses pontos aqui justamente no final, tá, do meu filme polimérico. O que a gente pode concluir com toda essa ladainha que eu mandei para vocês? A gente pode concluir que VZ não será função de θ, tá? E nós vamos ter, então, chegar na conclusão de que a velocidade de queda do meu fluido será função única e exclusivamente do raio, tá? E a gente pode observar isso facilmente. Por quê? Ora, a velocidade aqui ela vai ser 0, tá? E ela vai aumentando conforme você vai se distanciando do filme de cobre, tá? Eu não sei o formato do perfil de velocidade, mas é alguma coisa mais ou menos desse jeitão aí, tá? Não achem que isso aqui é conhecido a priori, porque eu também nunca fiz esse exercício. Mas vamos que vamos. Tá, nós temos aqui então que nós temos uma VZ de R, tá? A próxima coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: a gente vai ter que descobrir qual é a componente do tensor tensão, tá? Que está atuando nesse escoamento, tá? Diferente dos fluidos newtonianos, que a gente tinha a ajuda da tabela de componentes do tensor tensão, a gente não pode fazer isso com os fluidos não newtonianos, tá? Então, não tem como fugir da raia. Das 9 componentes do tensor tensão, eu acho... Sofia, você levantou a mão. Diga. Ele não deu atenção na questão? Então, ele deu o formato geral, tá? Qualquer das 9 componentes do tensor tensão será escrita dessa forma, tá? Aí você vai ter que descobrir das 9 componentes, tal de RR, tal de Rθ, tal de RZ, tal de θr, tal de θθ, tal de θz, e as outras 3 que eu tô com preguiça de falar, qual delas vai existir no nosso escoamento, tá? O bom é o seguinte: se você conhece a velocidade que está atuando no nosso escoamento, que nesse caso é uma velocidade na direção z, e com qual direção do meu sistema de coordenadas ela varia, nós podemos concluir o seguinte, que nós vamos ter uma tal de RZ, tá? No nosso escoamento. E a componente do tensor tensão, ela será dada por tal de RZ igual a N menos dVz dr elevado a N, tá?
Maravilha. Com isso, tá? Com esses 6 itens, tá? A gente consegue chegar finalmente na simplificação, tá? O ponto 6, que é a simplificação, tá? Da equação do movimento, tá? A gente consegue simplificar a equação do movimento, tá? Então, já está aqui a bonitíssima. Vai ser a equação do movimento em coordenadas cilíndricas e eu só consigo trabalhar com a equação do movimento em termos de tensão. Porque equação de Navier-Stokes só funciona para o fluido newtoniano, tá? Então, vamos que vamos partir para o nosso corta-corta aqui. Temos ciência que VR e Vθ não existem, tá? Então, aqui, VR, Vθ, de ronde VR, Vθ, VR e Vθ e de ronde Vθ. Por sua vez, VZ existe, mas não é função do tempo. VR não existe, Vθ não existe, VZ existe, derrom de VZ existe, tá? Mas derrom de VZ não é função de Z e essa derivada manda tudo para as cucuias. Por sua vez, nós temos a seguinte componente do tensor tensão, tá? Tal de RZ. Então, eu posso adiantar para vocês o seguinte, essa tal de RR, tal de R θ, tal de θ, tal de Rθ, tal de θθ, tal de θz, tal de RZ, tal de θz, tal de ZZ, tá? Todas elas não irão existir, tá? Cortei aqui um bocado de coisa. Observe que a tal de RZ, que é a nossa componente de interesse do tensor-tensão, aparece 2 vezes na equação do movimento. E aí, quais das 2 derivadas eu sei que existe? A gente vai ter que estudar a relação funcional. Ora, nós não concluímos na análise da velocidade que Vz era função de R. Ora, se eu derivar Vz em relação ao raio, nós vamos ter aqui também uma função da direção radial. Por sua vez, se eu pegar uma função do raio, elevar e multiplicar por algumas constantes, eu vou continuar tendo também uma função do raio. Em outras palavras, tal de RZ, no final das contas, também é uma função única e exclusivamente do raio, senhoras e senhores. Em outras palavras, essa componente aqui, tá? A componente existe, quem não vai existir é a derivada, tá? Uma vez simplificada a equação do movimento, não acabamos da simplificação, tá? Eu tenho que falar aqui de pressão, eu tenho que falar aqui de gravidade ainda, porque eu não falei sobre essas 2 palavras até o momento, tá? Então, vamos lá fechar com chave de ouro. Nós vamos ter o seguinte: 0 é igual a menos dρ de P, dρ de R, mais ρgr. Na componente θ, nós vamos ter o seguinte: 0 é igual a menos 1 sobre R, dρ de P, dρ de θ, mais ρgθ. E nós vamos ter aqui na componente Z que 0 é igual a menos dρ de P, dρ de Z, menos 1 sobre R, tá? dρ de R, R tal de RZ, tá? Soma ρg, componente Z, tá? O que a gente vai propor aqui, tá? Eu vou propor o seguinte: dentro desse problema, a gente não vai ter gradiente de pressão, tá? Por que a gente não vai ter gradiente de pressão? A gente vai observar o seguinte, tá? Vamos pensar primeiro na gravidade. Eu não desenhei aqui o vetor gravidade, mas o vetor gravidade ele está localizado completamente, tá, na direção Z. A direção Z e a minha gravidade são paralelos.
Em outras palavras, eu não consigo usar R e θ para andar para baixo. Tá? O que a gente vai observar então? Nós vamos observar que nós não vamos ter componente radial da aceleração da gravidade e nós não vamos ter componente tangencial da aceleração da gravidade. Por sua vez, isso significa o quê? Que a pressão não pode variar com o raio e nem com a direção θ. Tá? O fato de um ser zero anula o outro. Tá? Vai forçar o outro a ser igual a zero. A única coisa que fica para a gente estudar aqui, tá? Aliás, a propósito, vamos voltar aqui um pouquinho. Como eu havia comentado, esse ρgz aqui vai ficar simplesmente ρg, tá? É a gravidade todinha na direção z. E isso vai ter sinal positivo. Gravidade para baixo, eixo z para baixo também. A única questão que falta aqui é a gente ter esse estudo da pressão na direção z. O que eu vou esperar? O meu problema, tá? O meu escoamento, ele é todo aberto para a atmosfera, tá? Os casos onde você costuma observar variação de pressão, tá? Você tem esse escoamento contido, tá? Dentro de um tubo, dentro de duas placas, tá? Ou você tem a gravidade, tá? Atuando para fazer pressão no fluido, tá? Ou seja, se a gravidade está atuando aqui para fazer o escoamento acontecer, que está acontecendo por causa de energia potencial gravitacional, a gravidade ela não está disponível para fazer pressão nesse fluido, já que ela está ali atuando para fazer com que esse escoamento aconteça. Em outras palavras, nós também não vamos ter variação de pressão na direção z, tá? O que aconteceria também, outra maneira da gente justificar isso e observar é o seguinte: se eu tivesse que estudar a pressão em diferentes pontos, qual é a pressão desse ponto? Qual é a pressão desse ponto? E qual é a pressão desse ponto aqui? Digam para mim, qual é a pressão desses 3 pontos, por favor? Atmosférica? Exatamente, pressão atmosférica. Eu peguei pontos em alturas diferentes e observei que a pressão é igual, então não tem variação de pressão com a direção z, e eu também posso cortar a derivada, tá? 2 maneiras de você chegar no mesmo caminho. E o que a gente vai obter como resposta da componente z? Tá? Vamos obter o perfil de tensão da seguinte maneira: 1 sobre R, tá? Eu já vou adiantar o seguinte: tal de Rz é função única e exclusivamente de R, tá? A gente discutiu isso antes para poder simplificar a derivada, tá? Então, eu não preciso ficar trabalhando aqui com derivada parcial. Eu posso ficar só na derivada total. Para dizer o seguinte: 1 sobre R d dr R tal de Rz é igual a ρg, tá? Vamos lá, então. Passa esse RdR para a gente resolver essa equação ordinária, equação diferencial ordinária de primeira ordem com variáveis separadas. A gente vai ter dr tal de Rz, que vai ser igual a ρg RdR. E a gente pode integrar os 2 membros aqui, tá, dessa equação, tá? A propósito, quem não é familiar com esse tipo de integração aqui, eu posso dizer o seguinte, tá? Só para refrescar a memória de vocês. Nós temos que a integral de dx é igual a x. Nós sabemos que a integral de dy é y. Nós sabemos que a integral de dz é z. Nós sabemos que a integral de dθ é θ. Nós sabemos que a integral de d estrelinha será estrelinha. Nós sabemos que a integral de d, e todas aquelas vozes que viram e mexem perturbam a minha cabeça,
vai ser igual a todas aquelas vozes que perturbam e mexem na minha cabeça. Então, a integral de dr tal de rz será o próprio r tal de rz, que será igual a ρg, a integral de r dr é r2 sobre 2. Deixa eu só organizar isso aqui de um jeito melhor. Pronto, tá? Por que você inventou essa ladainha, Rodrigo? Constante variável, tá? É sempre bom a gente, nas nossas contas, separar o que é constante do que é variável, tá? E isso tem motivos óbvios que depois serão explicados, tá? Em especial quando a equação começa a ficar muito grande. Então, eu apago aqui os meus surtos para a gente dizer o seguinte. O que a gente vai ter como resposta? Tal de RZ será igual a ρg divide por 2r, tá? E claro que quem está prestando atenção sabe que quando a gente tem uma integração indefinida, o que a pessoa esqueceu de colocar? Constante. A constante de integração, claro, essencial. Então, vai ter aqui uma constante de integração C1, tá? E essa constante estará dividida pelo raio, tá? O que a gente vai fazer então? A gente vai entrar com a nossa condição de contorno aqui em relação à tensão para poder encontrar o valor dessa constante C1, tá? O que a nossa condição de contorno dizia? Ela dizia que o tensor tensão, que agora se reduziu a uma única componente, tal de RZ, quando ele for estudado em R igual a R... Qual foi a letra que eu usei lá em cima? R igual a RP, raio do polímero, será igual a 0, tá? Então, vamos substituir essa ideia aqui na nossa bendita seja solução geral, tá? O que a gente vai obter? 0 é igual a ρg sobre 2. R, no caso, vai valer RP mais C1 dividido por RP. Tá? Se a gente passar esse termo aqui para o outro membro, nós vamos ter que C1 divide por raio do polímero será menos ρg sobre 2 raio do polímero. Passando esse raio do polímero para o outro membro, nós vamos ter que C1 será igual a menos ρg divide por 2 raio do polímero ao quadrado. Tá? É isso mesmo, produção? É isso. Então, a nossa solução geral para o perfil de tensão será tal de RZ, que é igual a ρg sobre 2R menos ρg sobre 2, tá? Raio do polímero ao quadrado, 1 sobre R, tá? O que a gente pode fazer para deixar esse perfil de tensão um pouquinho mais palatável? A gente pode colocar esse ρg sobre 2 aqui em evidência, tá? Então, a gente vai ter o seguinte: tal de RZ será ρg sobre 2 R menos raio do polímero ao quadrado divide por R, tá? O que dá para tirar esse raio do polímero ao quadrado aqui de dentro? Não. Se eu tentar colocar para fora, vai aparecer aqui no outro termo, e isso não me ajuda em absolutamente nada, tá? O que a gente pode... Também não adianta em nada, tá? Eu ia dividir tudo aqui por R. Enfim, fica desse jeito, porque a álgebra já está me dando um saco. Vamos lá? Tudo bem, eu tenho meu perfil de tensão. Maravilha. Não é o meu objetivo. Meu objetivo é o perfil de velocidade.
Tá? E o que o perfil de velocidade tem a ver com o perfil de tensão? Justamente essa equação aqui para o tensor tensão que a gente deduziu. Tá? Então, eu vou colocá-la aqui de laranja e a gente tem que perceber que essas duas coisas aqui são iguais. Tá? Vamos lá, então, fazer a nossa igualdade aqui. A gente pode dizer o seguinte, tá? Que M que multiplica menos D vezes dr, tudo isso elevado a N, será ρg divide por 2, Rzinho menos Rp ao quadrado sobre 2, sobre 2 não, perdão, sobre R, tá? Vou dividir toda a equação pelo índice de comportamento N, tá? Para obter o seguinte, menos D vezes dr elevado a N será ρg sobre 2M R menos Rp ao quadrado divide por R. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer toda essa equação aqui ser elevada a 1 sobre N. E eu também vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse ρg aqui sobre 2M, já está começando a me dar no saco também, tá? Eu vou chamar isso aqui e vou introduzir uma nova constante, tá? Por isso que eu falei que é bom a gente deixar as constantes todas juntinhas. Vamos chamar isso aqui de alfa, tá? O que a gente vai obter, então, como resposta? Menos D vezes dr é igual a alfa elevado a 1 sobre N, R menos Rp ao quadrado divide por R. Isso também vai estar elevado a 1 sobre N, tá? E aí, para finalizar, tá? Nós vamos ter o seguinte, D vezes Z será igual a menos alfa 1 sobre N, R menos Rp ao quadrado divide por R elevado a 1 sobre N dr. Tá? E aí a gente sabe resolver essa equação diferencial ordinária de primeira ordem com variáveis separáveis, contanto que a gente saiba integrar. Tá? O problema, senhoras e senhores, eu sou uma pessoa que não sabe integrar faz tempo. Tá? O que a gente pode fazer então? Nosso bom e velho Google, tá? Para nos ajudar a resolver esse problema, tá? Então, primeira coisa aqui que eu vou tentar usar é o Wolfram, para ver se ele resolve essa integral para mim, tá? O bom do período remoto é isso, tá? Você pode usar e abusar do computador. Só liberando aqui meu bloqueador de anúncio, porque ele morde mais do que pitbull. Vamos lá, então. O que a gente tem que integrar aqui? Primeiro eu vou mandar o comando integrate, tá? Integrar em inglês. E o que eu vou integrar aqui, tá? Eu não vou tentar ficar digitando essas coisas complicadas, tá? O que é matematicamente equivalente a essa integral aqui que eu vou fazer, tá? Computador, eu não vou chamar ele de bicho burro, porque nós programamos os computadores, tá? Então, se o computador fala burrice, a culpa é nossa, tá? Mas a gente pode simplificar o que a gente está falando para diminuir as chances de existirem erros, tá? Então, ao invés de ficar colocando raio do polímero ao quadrado e 1 sobre n, no final das contas, eu posso colocar isso aqui, ó, R menos A divide por R elevado a B dr, tá? Que matematicamente é a mesma coisa. E também acaba ficando mais fácil da gente digitar, tá? O que eu vou fazer então? Põe isso aqui no lado
chama o navegador e vamos integrar, tá? R menos A divide por R, tudo isso vai estar elevado a B. Por que eu chamei essas constantes? R, raio do polímero é constante, e 1 sobre N é 1 sobre índice de consistência do fluido, tá? Também é constante. O Wolfram geralmente assume que A e B são constantes, tá? E dr no final, tá? Vamos ver se vai. Ou eu vou ter que liberar aqui mais alguma coisa. Tem que liberar o cross-site request. Vamos ver aqui então. Se a Velox colaborar. Tá. Ui! Função hipergeométrica. Olha que bostinha, tá? Acredito que isso não vai ter solução analítica. É bosta, tá? Então, um outro site que a gente tem aqui é o Integral Calculator, tá? .com, e o bom dele é que ele resolve com passo a passo, tá? Só vou ter que aqui também liberar as mesmas coisas. Vamos lá, então. O que a gente pode fazer aqui? Vai pedir mais alguma coisa? Não, foi. Tá. Foi. Tá. Vamos ver aqui, né? R menos A divide por R dr. Tá. Chama de X aqui. Esse aqui é um pouquinho mais limitado até que ele... Tá, e claro, coloca aqui elevado a B, tá? Vamos ver se ele vai conseguir integrar, né? Vamos ver se tem solução analítica para essa integral, tá? Ih! Ai, que gracinha! Olha só, né? A integral não pôde ser encontrada porque ela não tem uma antiderivada elementar, tá? Então, é essa função aqui hipergeométrica, tá? Que o Wolfram está falando, não é uma função elementar, tá? Então, eu vou ter que provavelmente arrancar essa bodega aqui da apostila, porque nós não conseguimos obter o perfil de velocidade para esse caso, tá? Existem, claro, o que ele falou? A integral não pode ser calculada usando funções elementares. Você pode partir lá para a função hipergeométrica que o Wolfram mencionou, não sei o que é, tá? Estou falando como se eu soubesse o que é. Ou você pode fazer numericamente também essa integral, tá? Tem como fazer integração numérica para você achar essa resposta. E aí você vai entrar com já as propriedades do fluido aqui para poder integrar, tá? A propósito, como vida acadêmica, e agora eu posso falar, porque não é livro, não é em português, então não vejo motivo para a Polícia Federal correr atrás de mim, mas vocês também podem pesquisar, tá, artigos científicos, tá? Se vocês pesquisarem aqui por Osborne Reynolds, por exemplo, vocês vão encontrar o que nessa bodega, tá? Vamos ver aqui. Tá, vocês vão encontrar aqui, por exemplo, os trabalhos de Osborne Reynolds, que vão te dar a origem, tá, do número de Reynolds, tá? Mas o que aqui que a gente pode procurar aqui, tá? Olha como é que a pessoa publicou pra caramba, tá? Vamos ver aqui outro nome que é interessante é Rayleigh, tá? Se bem que ele vai pesquisar título e autor também, tá? Mas Rayleigh, ele falou de similaridade, tá? Então, ele fala aqui, ó, na Nature, 1915, você consegue baixar o artigo que a gente vai discutir na parte de análise dimensional, que trata do princípio de similaridade. Então, a gente pode vir aqui fazer download, tá? Pedir para salvar.
Se bem que eu tenho que liberar aqui o JavaScript, né? Mas isso vocês não vão precisar fazer no computador de vocês, porque o meu bloqueador de anúncios é agressivo. E olha, você tem aqui os princípios da similaridade, tá? E só como curiosidade, tá? É uma escrita científica bem diferente, tá? Do que a gente está acostumado hoje em dia, tá? É bem interessante ler, tá? Assim, é só como curiosidade então, tá? E esse site aqui que eu passei para vocês, ele é muito bom para isso, tá? Enquanto a gente tem que ficar fazendo invocação arcana para pegar login pela CAPES, para poder acessar base de dados, já está tudo aqui lindo e maravilhoso e disponível para a gente fazer acesso, tá? Então, se de repente aparecer alguma fonte que tenha uma paywall para fazer você pagar por acesso ao artigo, eu já mostrei o caminho das pedras, então vocês podem se divertir, tá? O computador, para variar, está reclamando que está sem memória, porque o Windows Explorer está me levando 593 megas. A gente manda fechar e a gente manda abrir de novo. Nesses últimos 3 minutos que a gente tem junto antes da primeira prova. Alguma dúvida, galera? Alguma coisa que vocês queiram dizer? Socorro. Socorro.